Salve, galera! Temos aqui um corte para você da ESPN Brasil falando de Flamengo e Bahia, jogão deste sábado, jogo que acontece no Maracanã às 21 horas, tá bom, galera? Deixa o like para ajudar, para fortalecer o nosso canal, o nosso corte, e se inscreva aqui se você é mengão, se você é rubro-negro, seja bem-vindo e ative o sininho. Tamo juntos. Quero dar os créditos para a ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Dito isso, vamos aqui acompanhar esse vídeo. Simbora. Brasileiro, claro, pensando muito no jogo de domingo que vocês acompanham aqui. Nesta oitava rodada, neste sábado, temos Fortaleza e Juventude, Mirassol e Corinthians, Grêmio e Red Bull Bragantino, Vitória e Vasco e Flamengo e Bahia. No domingo, Sport e Cruzeiro, Palmeiras e São Paulo, Atlético e Fluminense, Botafogo e Internacional. E na segunda-feira, fechando a oitava rodada, Santos e Ceará. Falamos agora aqui no Sport Center de Flamengo e Bahia. Cícero Melo chega por aqui. Bora! Olá, fã de esportes. Depois de 2 jogos sem vencer, um empate e uma derrota, o Flamengo volta a campo neste sábado pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo que será contra o Bahia no Maracanã, às 9 horas da noite. O Flamengo é o terceiro colocado no campeonato com 14 pontos ganhos. Em 7 jogos, foram 4 vitórias, 2 empates e uma derrota e aproveitamento de 66%. Já o Bahia ocupa a 6ª colocação com 12 pontos ganhos, 7 jogos, 3 vitórias, 3 empates e uma derrota, com 57% de aproveitamento. No último jogo, o Flamengo na Libertadores da América, no Grupo C, empatou por 1-1 lá na Argentina contra o Central Córdoba. Mas no Campeonato Brasileiro, o Flamengo perdeu no Mineirão para o Cruzeiro por 2-1, foi a única derrota no Campeonato Brasileiro. O técnico Filipe Luís nos fala então sobre como o Flamengo pode voltar a conquistar bons resultados. O que nós temos que fazer é recuperar o caminho, nosso caminho, nossa trajetória, as boas atuações o antes possível, né? Conseguir se perdoar, que os jogadores consigam recuperar essa confiança que perderam. Como fazemos isso? Treinando, jogando, vamos jogar na frente da nossa torcida agora no final de semana e esperamos fazer um grande jogo. Já o Bahia vem de uma dura derrota na Libertadores da América, do Grupo F. 4ª rodada, na última quarta-feira na Arena Fonte Nova em Salvador, de virada, o time perdeu para o Nacional do Uruguai por 3-1. E o técnico Rogério Ceni nos fala da maratona de jogos que o Bahia vem enfrentando. Tem que voltar a cabeça no lugar, pés no chão e tentar se reerguer, porque a sequência ela é realmente pesadíssima. Aí você começa a pensar, o que eu faço contra o Flamengo? Vamos ter que ter calma, planejar dia após dia e tentar reverter com a força mental, psicológica e também ver o que a parte física diz para os próximos jogos. Para o jogo deste sábado no Maracanã, o técnico Filipe Luís tem um desfalque importante. O meio-campista De La Cruz está suspenso pelo 3º cartão amarelo recebido no jogo contra o Cruzeiro e vai ficar de fora. As dúvidas, jogadores que estão se recuperando de lesões no departamento médico. O Everton Cebolinha, atacante, com dores musculares na panturrilha esquerda, e o outro atacante, Gonzalo Plata, com uma lesão, um edema ósseo no joelho direito. Já o Bahia também tem desfalques por suspensão. Os 2 volantes, Caio Alexandre e o Eric, que tem jogado até improvisado de lateral direito, também estão suspensos pelo 3º cartão amarelo no jogo contra a equipe do Botafogo. Vamos lá, então, falar dessa partida de 2 equipes que vêm de resultados ruins no meio da semana pela Conmebol Libertadores. Por incrível que pareça, o Filipe Luís vivendo um momento de instabilidade, porque basta isso no Flamengo para começar a ter esse momento e as críticas começarem a acontecer. E aí, no Bahia, o Rogério Ceni, depois de um resultado ruim no meio da semana, vem com aquela coisa de precisamos dar a resposta. E aí, André Kfouri, o negócio pega fogo. Sim, já seria um dos jogos mais interessantes do fim de semana no Campeonato Brasileiro se essas 2 equipes estivessem muito tranquilas na Libertadores e tivessem atuado bem e conquistado vitórias no meio da semana e, portanto, fossem para esse jogo sem uma pressão adicional. Mas é justamente o oposto e, a meu ver, isso torna o jogo ainda mais interessante do que ele seria numa condição de tranquilidade dos 2 times. Eles vão precisar lutar pela sua classificação na Copa Libertadores da América, a situação complicada tanto para o Flamengo
quanto para o Bahia. São dois times que prometiam e continuam prometendo, mas as irregularidades do futebol fazem com que as leituras sejam diferentes de semana em semana, mas são duas equipes que prometem um ótimo ano, tanto o Flamengo quanto o Bahia. E uma certeza a gente tem, do ponto de vista técnico, mesmo que esses dois times tenham tido semanas difíceis e ruins na Copa Libertadores, é um dos melhores espetáculos, é um dos melhores jogos que o futebol brasileiro pode produzir atualmente, não só pelos jogadores em campo, mas como pelas visões dos dois treinadores a respeito do jogo de futebol. Muito interessante a partida, os dois times pressionados, com escolhas difíceis por causa de jogadores indisponíveis, pela necessidade de rodar o elenco, sem poder esquecer dos próximos confrontos na Copa Libertadores, mas sendo obrigados, tanto o Flamengo quanto o Bahia, a se dedicar integralmente ao jogo deste sábado. Vamos prestar atenção. Pois é, e aí no meio de semana eles precisam vencer, né, suas partidas para chegarem pelo menos ali na última rodada, não tendo a obrigação de vencer para se classificar para o mata-mata de Conmebol Libertadores. Agora tem uma coisa, o Rogério Ceni segue sem conseguir nenhum empate contra o Flamengo, já perdeu todas as 15 partidas como treinador que ele disputou contra o Flamengo. E quão louco é vermos agora torcedores, alguns jornalistas falando mal do Felipe Luiz nesse momento, André? É algo que É ser louco, né? É ser louco, é viajar na maionese, cara, viajar. Eu, não caio nessa não, hein? a gente não imaginava que acontecesse assim tão cedo na temporada, mesmo entendendo que na Copa Libertadores em especial, embora o Flamengo tenha perdido a última rodada do Campeonato Brasileiro para o Cruzeiro, mas mesmo entendendo que na Copa Libertadores o desempenho do Flamengo ele não agrada desde o início. O próprio Felipe Luiz, naquela vitória no jogo de estreia fora de casa, depois que o Flamengo ganhou o jogo, fez críticas à maneira como o seu time atuou. E de fato, há uma situação agora de perigo de não classificação. E aí, como o Flamengo é um clube diferente, as coisas adquirem uma repercussão muito maior e muitas vezes precoce, existem sim críticas internas, não só externas. Existem críticas internas feitas sem preocupação de que vazem, de que pessoas ouçam a respeito da maneira como o Felipe Luiz tem escalado o time do Flamengo, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa Libertadores. E aí, uma derrota para o Cruzeiro no fim de semana passado pelo Brasileirão. Esse empate fora de casa com o Central Córdoba, que coloca o Flamengo numa posição difícil em termos de classificação na Libertadores. Tudo isso faz com que essas críticas, essas reclamações sejam feitas em tom de voz ainda mais alto e menos despreocupado com quem está ouvindo. É difícil acreditar, por incrível que pareça, internamente o Felipe Luiz tem sido, sim, criticado no Flamengo. Ah, é? Realmente inacreditável. Sabia, Vamos pro não. intervalo neste Sport Center. Se o Cruzeiro quer o Arrascaeta, ele tem multa, tem contrato, tem 1 ano e meio de contrato. Se quiser, o cara tem que pagar a multa. Deixa acontecer naturalmente, galera. Não se desespere. Cara, o que tiver que ser, vai ser, né? O que tiver que ser, será. E o Pedro, Nottingham Forest, que é o Pedro? Então, tem multa, tem contrato também, né? De um jeito ou de outro, o Flamengo sai ganhando. Se o jogador for vendido, será vendido por um bom dinheiro, né? E terá grana para comprar outro jogador. Lógico que eu não quero que nenhum deles saia. Nem o Pedro e nem o Arrascaeta, né, cara? É isso aí. Galera, vamos lá então. Temos aqui, as prováveis escalações, né? Vamos ver se bate aí com o que já foi mostrado aqui no vídeo. Escalação do Flamengo, Cebolinha volta e Plata e De La Cruz desfalcam o time contra o Bahia. O Plata de novo, hein? Meu Deus do céu, o que acontece com esse jogador? Cara, eu não vou enrolar muito, não. Vamos direto aqui no que interessa, né? Cebolinha volta. Deixa eu pegar aqui, não li ainda essa matéria aqui. Ok, vamos lá. A provável escalação tem Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Eric Pulgar, Alan, Luiz Araújo é a dúvida, Arrascaeta, Gerson, Cebolinha, Bruno Henrique é a dúvida e Pedro. Bem, essa daqui é a provável escalação. Eu não escalaria o Pedro, cara. Perdão, o Pedro vai. Eu não escalaria o Bruno Henrique. O Bruno Henrique, desde que veio à tona
o envolvimento dele lá naquele negócio de aposta, cartão vermelho, cartão amarelo. O Bruno Henrique nunca mais foi o mesmo. Só ladeira abaixo, né? Nunca mais. Então, assim, ó, com o Luiz Araújo à disposição e com o Cebolinha à disposição, o Bruno Henrique será banco, eu acho, tá? O Pedro será titular, Cebolinha será titular, Gerson, Arrascaeta. E daí é o seguinte, o De La Cruz ele levou o cartão amarelo, então ele desfalca o Flamengo nessa rodada. Então aqui pode pintar o Luiz Araújo como surpresa, só que eu não acredito muito não, talvez ele entre aí no segundo tempo. Acho que o time será esse aqui mesmo, com Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, junto com Wesley, lógico, né? O Eric Pulgar e o Alan, junto com a Arrascaeta e Gerson. Eu acho que esse aqui será o meio-campo. E o Bahia? O Bahia não tem aqui, só amanhã. Amanhã eu vou trazer aqui para você um vídeo antes do jogo com a escalação aí do Bahia, tá bom, galera? Tamo juntos. Mas foi mostrado aqui no vídeo, né? Então, é isso. Deixa o like para ajudar, se inscrevam e ative o sininho. Valeu, fui!